Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos e irmãs, muita paz, muito amor nos corações é o que desejamos, para que possamos vencer as dificuldades do dia a dia. Estamos entrando no ar com o nosso programa Culto do Evangelho, que sempre é bom lembrar, tem como objetivo não só estudar e comentar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, como também incentivar as famílias que ainda não realizam a implantação desta prática bastante salutar, que é levar o Evangelho de Jesus não só dentro do lar, mas também nos corações que ali convivem. Participando do programa de hoje, esse que vos fala, Lidiane Barreto, João Carlos e sua esposa Jane Chanter. Então vamos iniciar o programa passando a palavra a Jane para fazer a leitura da mensagem inicial. Do livro Vozes do Grande Além, psicografia de Francisco Cândido Xavier, vamos ler a mensagem de André Luiz, Apontamentos de Amigo. Amigos, em vossos dias cinzentos, lembrai aqueles irmãos que perambulam nas trevas, padecendo as pedras da estrada. Recordai os que se encontram atados ao leito imóvel, sob o aguaceiro das provas. Não vos esqueçais dos que estão soterrados na lama das grandes culpas. Diante da mesa pobre, refleti nos companheiros sob o flagelo da fome. Sofrendo a roupa escassa, contemplai as criaturas que a expiação veste de chagas. Entre as alfinetadas dos dissabores, não olvideis os que tombam sob o punhal da grande miséria. Não vos aconselheis com a desesperação, não vos acomodeis com a rebeldia. Esperar com paciência, ofertando ao caminho o melhor de nós, é o segredo do grande triunfo. O tempo que faz a noite é o tempo que traz o dia. Para escalar a montanha salvadora, fitemos quem brilha à frente. Para não cairmos aniquilados pelo desânimo, na marcha de cada dia, reparemos quem chora na retaguarda. A luta é um instrumento divino. Não a menosprezeis. E assim, Senhor, com essa mensagem, nós refletimos sobre a importância de nos mantermos firmes em nosso propósito, de nos melhorar a cada dia, de buscar amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, de aprender e levar o Evangelho segundo o Espiritismo aos lares que nos ouvem. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Então nós vamos dar continuidade ao estudo agora do capítulo 24, que tem como título A Candeia Debaixo do Alqueire. E nós vamos
Eles estudaram os itens de 8 a 10, que é não vai de ter com os gentios. Então, Kardec utilizou aqui um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, onde Mateus registrou o seguinte: Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entrei nas cidades dos samaritanos, e diante, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Então nós observamos que Jesus tinha como objetivo inicial pregar ao próprio povo judeu para que aqueles que mais se sensibilizassem com a sua mensagem, a mensagem da Boa Nova, por certo, poderiam se tornar discípulos depois. Jesus tinha esse objetivo, né? Não que ele estava discriminando as outras pessoas, mas porque ele sabia que a missão dele na Terra só duraria 3 anos, que ele tinha um pouco de pressa. Então, lembrando que isso aqui foi logo no começo do apostolado dele, né? Ele tinha acabado de formar o grupo dos 12, né? Então era uma estratégia de levar a palavra primeiro aos que já estavam mais preparados, para poder aumentar a divulgação, né? E realmente a coisa funcionou. É uma comparação que a gente pode fazer quando a gente está iniciando, né, uma nova carreira profissional, quando a gente está recém-formado ou começa a vender um produto novo. Quem a gente procura primeiro? Os parentes são aquelas primeiras pessoas que vão nos apoiar na nossa nova carreira, no nosso novo produto. Depois os amigos, e a gente pede para eles irem recomendando, porque a gente vai criando círculos em volta de nós que vão crescendo. Essa foi a tática que Jesus e que Kardec usaram, né? E aumentando os círculos mais entre os simpáticos, para depois chegar na grande massa, né? Aí Allan Kardec faz o seguinte comentário: em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se subscreveram ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a sua apóstolo, não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nós já falamos, né? O que nada teria de caridoso. É que os judeus que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que ele disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já roteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria ao seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. E aí teve a grande participação de Paulo de Tarso, né, nessa segunda parte aqui. Primeiro, os apóstolos pregaram para os próprios judeus, mas quem levou o cristianismo a um grande número de pessoas fora daquele centro do judaísmo ali foi Paulo de Tarso, né? Tanto que ele é chamado o apóstolo dos gentios. Foi ele que foi levar a palavra para fora daqueles núcleos ali, onde foi iniciado, né, dentro daquela estratégia de Jesus de começar por perto para poder propagar a sua palavra. E aí continua o texto de Kardec no item 10. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Lembrando que ele está falando aqui no começo da doutrina espírita, né? Os incrédulos, sistemáticos, os zombadores, obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Ou seja, aquelas pessoas que querem combater o espiritismo não é aqueles que a gente vai doar a nossa maior energia. A gente primeiro precisa falar para quem quer ouvir, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, se naquela época existiam os gentios que não estavam preparados para ouvir sobre o cristianismo,
Na época de Kardec e ainda nos dias de hoje tem muita gente que não quer ouvir falar de espiritismo, né? A gente tem que falar primeiro para os que querem ouvir, né? Não é uma questão de seleção nossa, de quem merece ou quem não merece, é questão de quem realmente quer. Que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, ou seja, prosélitos são aqueles que estão prontos a ouvir a palavra, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem, por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Por isso que, inclusive, em nossas reuniões públicas, muita gente chega, principalmente para tentar resolver problemas porque está passando, e nem sempre retornam. Por mais que a gente procure acolher bem, essas pessoas vão uma vez e não voltam mais, né? Porque, como diz aqui, né, são pessoas que não estão preparadas, não estão interessadas, estavam interessadas em resolver um problema, né? Achando que, deixando o nome lá, pedindo uma prece, que a coisa será resolver. E não é bem assim, né? Porque o importante é a pessoa, ela própria, procurar, entendendo a mensagem de Jesus e modificando a sua forma de viver. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro do que a um só que se compraza na treva, porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. É uma multiplicação, né? Exatamente. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. É uma estratégia. Chegar-lhes-á a vez quando estiverem dominados pela opinião geral e escutarem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí a gente faz aquele parênteses para a gente poder explicar, porque a gente escuta muitas vezes falar, né, que a maior caridade que se pode fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Mas quando se fala que é a divulgação, não se explica se é para quem quer ouvir ou se é para todos. É como eu falei no começo, né? Aqui a gente está falando do início do Espiritismo, né? O Evangelho, alguns anos depois do Livro dos Espíritos. Então, ainda estava em início de propagação do Espiritismo. Hoje, a gente tem um dever muito maior de levar o Espiritismo para um número maior de pessoas, porque essas ideias já estão consolidadas, né? Já saiu da França, veio para o Brasil, encontrou um solo fértil aqui, ele se multiplicou muito. Então, a gente já pode, eu diria, ousar um pouco mais na divulgação do Espiritismo, né? Mas, relembrando aí do que o Kardec falou, se a pessoa não quiser ouvir, não é para a gente ficar martelando na cabeça daquela pessoa, né? Deixa o tempo dela, mas a gente já tem hoje condições e até meios tecnológicos e tudo de levar um espiritismo a um número muito maior de pessoas. Inclusive, Kardec usava uma palavra, proselitismo, né? Que é muito mal interpretada. Né? Porque é importante que a gente lembre isso que a Jane falou, né? Que quando o Kardec preparou o livro, o Evangelho do Espiritismo, né? Ele estava iniciando uma tarefa, né? E lembrando que ao tempo de Jesus, muitos ouviram a palavra de Jesus, dele próprio, e ficaram completamente indiferentes. Né? Daquela multidão que subiu ao monte para ouvir o sermão da montanha, pode dizer que realmente saíram dali tocados e se modificaram. Então a gente observa que Jesus também ele era sempre claro aos apóstolos, né, para não fazer proselitismo. Né? Quando ele dividiu o grupo de 2 em 2, mandou que eles fossem, né, visitar casas, e quando chegassem na casa, né, se as pessoas não quisessem receber, eles saíssem, e ele faz até uma figura, né, que sacudisse o pó, né, quer dizer, sacudir o pó era deixar para lá qualquer mágoa, qualquer ressentimento, né, porque não foram bem recebidos,
e ir em outra casa, né? Então não era fazer, por exemplo, ficar batendo na mesma tecla querendo converter as pessoas que por momento não querem ser convertidas. É o que acontece ainda hoje, como eu falei no Centro Espírita, né? A gente atende, faz o que pode, mas se a pessoa não quer, não adianta querer forçar para que a pessoa aceite uma coisa que ela não está preparada ainda para isso, né? Tudo tem o seu tempo. Então, continuando, ele concluiu que chegar-lhes a vez, quando estiverem dominados pela opinião geral e escutarem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor, aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia, e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado, pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras, em virtude de um cultivo demasiado intenso. Não gosto muito dessa palavra, né? Eu prefiro usar para que esqueçam as outras. Mas é aquilo que a gente tá falando, né? É o tempo de cada um, né? E às vezes como essa semente, né? Se a terra não estiver preparada, a semente não vai brotar. Então, muitas vezes a pessoa para quem a gente quer levar o que a gente tem de melhor em nós, que é a nossa crença espírita, a pessoa não está naquele momento preparada, né? Aí a gente tem que ter paciência e esperar que depois, pode ser que no futuro a pessoa até venha nos procurar. Cara, sobre aquilo que você estava falando, o que era mesmo, né? E aí a gente já vai ter a oportunidade de falar. É o tempo de cada um. Então termina esse item, Kardec dizendo o seguinte: na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte. Todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte, da qual a verdade triunfa pouco a pouco. Como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Essa força da ideia que significa, né, o conteúdo doutrinário, não só dos ensinos de Jesus, como atualmente da própria doutrina espírita, né, que aqui no final já está falando para os espíritas. Em relação ao que o João estava falando, né, você falou, que hoje no trabalho que nós desenvolvemos lá com as gestantes, essa questão de você ter uma informação em um determinado tempo, né? E esperar um tempo para que haja uma maturação e aquela ideia se desenvolva. É o que está sendo colocado aqui, né? E aí, conversando com essa gestante, ela perdeu um filho. O primeiro filho dela, ela perdeu, inclusive com sofrimento fetal. E ficou muito triste, entrou em depressão, inclusive. E a mãe dela falou para ela: filha, não fica assim, que dá tempo ao tempo, que as coisas vão lá na frente, a gente sabe que as coisas podem melhorar, vão melhorar. E um pastor de uma igreja falou para ela que ela saísse da tristeza, porque demoraria mais ou menos uns 3 anos e ela teria um outro filho, né? E por que eu estou colocando isso? Porque hoje eu falei sobre reencarnação, sobre o direito que as crianças têm à vida, né? Para que não haja o aborto. E aí ela voltou à nossa casa agora, pela primeira vez, né? Ela gestante, né? Pela segunda vez, trazendo um novo bebezinho.
E é interessante que ela lembrou, né, o que a mãe dela falou. Filha, esse bebê pode ser a encarnação do outro, né? Mas ela estava, nesse momento de hoje, madura para receber a ideia que nós propagamos lá da reencarnação. Então, quer dizer, naquela época, ela não continuou mergulhada na tristeza, né? Mas deu tempo ao tempo, o tempo foi passando, teve informação do pastor e hoje ela se depara com o trabalho espírita, né? E aí vai se fortalecendo a ideia da reencarnação. Ela não estava preparada naquela época, mas agora está. E a gente não deve esquecer, fazer um paralelo desse texto que a gente leu hoje com o que está lá no capítulo 20, que é a missão dos espíritas, que é ir e pregar o dogma da reencarnação, né? Então a gente não deve nunca deixar de falar, quando tiver oportunidade, sobre reencarnação, sobre a evolução dos espíritos, sobre a lei de amor, a lei de causa e efeito, que são os princípios que nos regem eticamente como espíritas, que devem nos regir, né? E ainda sobre essa questão que Kardec fala aqui no finalzinho, que a luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação, está dizendo Kardec aqui 150 anos atrás, que está muito mais fácil divulgar, né? Só que a gente vive hoje, né, nos dias atuais, um novo desafio com relação a ser religioso, ser cristão, né? Porque não só no Brasil, mas em todo o mundo está tendo uma investida muito grande de querer diminuir a importância da religião na vida das pessoas, né? E aí a gente tem que se posicionar firmemente com relação a isso, porque graças às religiões, a todas elas, nós não estamos muito piores como nação nos dias de hoje, né? Então vamos ouvir no livro Cantigas de Vida, de Custódio Beiral, a poesia que começa assim: Ao cego a luz pouco importa, mas o vidente ilustrado, escondido atrás da porta, é candelabro apagado. Olhar, ver e compreender divergem constantemente. Podemos olhar sem ver, compreender sem ser vidente. Como exemplo apresentamos o do cético consciente. Falar-lhe de Deus, pensamos, é falar inutilmente. No entanto, no trato diário, nossa postura cristã, no vivo vocabulário, talvez o acorde amanhã. A luz deve ser dosada, consoante cada retina, nunca, porém, sonegada, por menor, por pequenina. Sobretudo na penumbra, onde a maldade campeia e o misticismo deslumbra, mercê da cegueira alheia. Graças a Jesus, divino e amorável Mestre, estamos encerrando este programa, te agradecendo a oportunidade que tivemos de falar do teu Evangelho aos lares sintonizados conosco. Abençoa, Senhor, cada um de nossos ouvintes, aqueles que estão enfermos, os mais idosos. Enfim, Senhor, abençoa toda a humanidade, para que possam despertar para a tua mensagem de amai-vos uns aos outros, porque só através do amor teremos um mundo melhor. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.